Vai. Ok. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com cada um de vocês em mais uma webconferência, onde nós temos aqui o privilégio de ter o nosso grande líder que está na Bélgica, que, através dele, nos auxiliou, junto com a companhia, para fazer o evento em São Paulo. Abdel Dayan, juntamente com Felipe Alexer, que vai, ao mesmo tempo, introduzir algumas informações e fazer a tradução simultânea, porque Abdel só fala o francês por enquanto. Desejo a todos uma boa tarde, boa conferência, preste bastante atenção, anote tudo, porque toda a informação que vai ser transmitida hoje é de extrema importância para ser um grande sucesso nesse negócio e te ajudar a levar um número maior de pessoas para Dubai agora em fevereiro. Ok, madame, boa tarde a todos. Ok, lá vamos poder continuar. O que eu queria falar com vocês, ok, lá, e lá, ok, vamos poder começar, ok, hoje, ok, nossa conferência, ok, lá vou deixar, ok, o microfone para justamente, ok, lá, nosso grande líder, ok, que está conosco, ok, exatamente, que está conosco, diretamente da Bélgica, como eu falei, Divaldo, vai ser o Abdel, ok, Dainano, qui está conosco, ok, da Abdel, c'est avec toi maintenant, c'est toi le micro. Parfait, parfait. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans cette super présentation de la super société Antares. Bienvenue à tous. Ok, bom dia a todos, ok, lá, sejam bem-vindos, ok, na grande empresa, ok, lá, Antares, sejam bem-vindos. Merci beaucoup d'être présent et nous allons commencer tout de suite à rentrer dans Antares pour expliquer c'est quoi Antares. Ok, muito obrigado por ter vindo. Ok, lá vamos explicar para vocês o que é Antares. Donc Antares, c'est une plateforme qui regroupe des sociétés autour d'elle dans lesquelles on peut bénéficier nous-mêmes. Ok, Antares é uma plataforma, ok, lá que se cercou de grandes empresas, ok, lá ao redor dela e que proporciona para nós de poder aproveitar disso. Voilà, donc Antares n'est pas la société qui nous rémunère directement, mais sont les fonds de placement qui sont autour de Antares. Et donc Antares a fait donc un partenariat avec ces sociétés. A Antares não é a empresa que paga a gente diretamente, mas são as empresas que a Antares tem parceria com eles, que tem um fundo de pensão, fundo de investimento, com o que paga a Antares, que a Antares paga a gente. Donc la fonction principale d'Antares, c'est de trouver des partenaires fiables et même très fiables pour nous, les membres de Antares. É por isso que a Antares, o que ela faz, ela procura parceiros, viáveis, que são sérios, para nós, os parceiros da Antares, os membros da Antares. Ces sociétés, pour être partenaires d'Antares, doivent suivre un audit très strict en fonction de 138 paramètres différents de vérification. Ce sont tous des paramètres très sérieux qui permettent de jauger la sécurité et le sérieux de l'entreprise. Ok. Antares, a função principal da Antares é de achar parceiros viáveis, para poder que eles estão empresas que são selecionadas, aonde a Antares ela tem 138 requisitos, de verificação, para poder escolher essas empresas, um deles é a saúde financeira da empresa, a segurança que tem no sistema deles e também as previsões comerciais deles, ou seja, qual vai ser o planejamento da empresa. Actuellement, autour d'Antares, les sociétés qui sont partenaires d'Antares, il y en a 12 et d'ici jusque 2025, Antares regroupera 100 sociétés. Hoje, na Antares
tem 12 empresas, ok, com qual a Antares tem parceria, e o planejamento da Antares é de ter até 2025 na plataforma, ok, 100 empresas que vai estar na plataforma para que nós possamos nos aproveitar. La première société qui est arrivée en Antares et dans laquelle nous inscrivons. Ei, solta cachorro, solta. Tu peux couper le micro, Philippe? Ouais, je vais le faire. C'est fait. Donc, la première société qui était partenaire avec Antares et dans laquelle nous sommes rentrés au tout début de l'aventure d'Antares, c'est la société Catalyst. C'est la société dans laquelle vous rentrez tous dans votre début pour faire votre équipe, pour organiser. Okay. A primeira empresa, ok, que nós começamos, e cada um de vocês vai começar o que da empresa, ok, da Antares, para que você possa construir a sua estrutura, para construir o que a sua equipe é na empresa Catalyst. Voilà, nous allons passer en revue les spécificités de la société Catalyst. Vamos ver um pouco o que a empresa, o que Catalyst está oferecendo. Donc, les gains peuvent aller de 0,5% à 2% par jour. Os ganhos podem ir de 0,5% até 2% ao dia. Mais la moyenne étant 1% journalièrement. Mais a média é de 1% ao dia. La période de travail de votre pack est de 200 jours calendrier. Ok, a durabilidade do seu pacote vai ser de 200 dias. Durante dias você vai receber esses rendimentos. Donc, l'heure de la plateforme pour le paiement, c'est 23 heures. Quel fuseau horaire? Fuseau horaire de Hong Kong. Ok, a hora de pagamento da empresa é de 23 horas, ok, hora de Hong Kong, fuseau horário de Hong Kong. L'heure de la plateforme, vous le voyez dans votre back-office ici, donc il est toujours là. Ok, é a mesma hora o que você está vendo aqui no seu back-office, é a hora de Hong Kong. Et donc, la société Antares décide de travailler avec sa propre monnaie, qui est le Antares dollar. A Antares trabalha com sua própria moeda, que é Antares dólar. Et qui vaut exactement $1 américain. Que vale $1 americano. Dans Catalyst, vous avez plusieurs packs d'investissement. Na Catalyst, você tem vários pacotes de investimentos. Mais vous ne pouvez posséder qu'un seul portefeuille. Mas você pode ter somente uma carteira. Que vous pouvez augmenter quand vous voulez. Você pode fazer o upgrade quando você quiser. Dans chaque pack d'investissement, vous avez les conditions qui sont directement donc inscrites dans le pack d'investissement ici. Ok, então em cada pacote você pode ver os detalhes que tem, sobre todos os detalhes que tem em relação ao pacote que você escolher. Dans chaque pack d'investissement, vous avez 3 sortes de revenus dans la société Catalyst. Ok, em cada pacote de investimento você vai ter 3 tipos de rendimento, ok, de ganhos, ok, na empresa Catalyst. Vous avez le revenu journalier. Você tem um rendimento diário. Qui se trouve là, ici. Você pode ver aqui. Et vous avez le revenu binaire. Você tem o rendimento binário. Le binaire est toujours payé sur la jambe la plus faible. O binário está sendo pago sempre o que sobre a perna menor. Et vous avez le bonus linéaire. Ça, ce sont tous les bonus que vous touchez sur votre équipe. É aqui você tem o bônus linear unilevel, o que você vai ganhar em cima da sua equipe. Donc, vous voyez que ces pourcentages changent de pack en pack. E você pode ver que esses pacotes vão mudar de um pacote ao outro. Pour le moment, le pack à 150 000 vient d'être ouvert juste hier. Ok, o pacote de 150 mil, ok, lá abriram eles ontem apenas. Le pack à 200 000 va être ouvert très bientôt et le pack à 300 000 au mois de mars. O pacote de 200 mil vai estar aberto aqui lá em breve e o pacote de 300 mil vai ser no mês de março. Alors ici, vous avez donc un calcul
une calculatrice qui peut calculer vos gains suivant le pack que vous voulez acheter. Aqui você tem uma calculadora que vai o que calcular seus ganhos, seus rendimentos e seus ganhos, o que é na medida do pacote que você adquiriu. Voilà, par exemple, si vous prenez le pack à 1 000 $, Por exemplo, se você pegou um pacote de $1.000, à l'heure actuelle où je vous parle, le taux moyen de rendement, il est de 0,94% par jour. no momento que eu estou falando para vocês, porque é variável, ok, o rendimento é de 0,94% ao dia, auquel on rajoute le rendement qui nous est octroyé par la compagnie comme bonus. ok, que a gente vai acrescentar, ok, tem o acréscimo uma taxa que a empresa vai dar para nós como bônus. Donc, on voit ici que ces deux chiffres, ça fait 1,2%. E a gente pode ver que esses dois números estão dando 1,2%. Voilà, ce qui fait un retour 1,02. 1,02, ce qui nous fait un retour journalier de 10,2 $ par jour. O que dá o que um rendimento que de $10,20 por dia. Voilà, donc, et on voit qu'à la fin de la période de 200 jours, eh bien, ici, vous avez une somme qui sera globalement de 2.040 $. E a gente pode ver o que em dias você vai ter um rendimento que vai ser de 2.000, você vai ter um ganho total de $2.040. La société nous remet sur le compte bonus tous les jours le revenu journalier. A empresa acredita para nós o que todos os dias o que o rendimento diário. Ce qui fait qu'au bout de 3 mois, vous pouvez récupérer votre capital. O que faz que apenas depois de 3 meses você já tem um retorno o que sobre o seu investimento. Ou seja, você já pode recuperar seu investimento, pode recuperar seu investimento depois de apenas 3 meses. 3 meses. Voilà. Et donc, vous pouvez aussi calculer cela avec d'autres packs, avec d'autres valeurs. Donc, moi, je suis le pack de 100 000 ici. Você pode calcular o que com outros pacotes, o que outros valores. Eu, pessoalmente, eu tenho um pacote de $100.000. Voilà, donc par jour, c'est 1.190 $. Todos os dias eu ganho o que 1.190 dias, só com este ganho. Voilà, ceci c'est uniquement le passif. Isso é só o passivo, ganho passivo. Donc, on a toujours aussi 12% sur le binaire. A gente tem também o que 12% no binário. Et les primes linéaires qui sont en fonction du niveau de profondeur. E você tem o bônus unilevel, ok? Na medida do bônus, ok, da profondidade que você vai ganhar. Parfait. Donc ici, vous avez vu Catalyst, qui est une très, très bonne société dans laquelle vous constituez votre équipe. N'oubliez pas ça. Ok, Catalyst, o que eu vou lembrar para vocês é a empresa, ok, é a empresa nesse plano que você vai constituir, o que vai montar a sua equipe, montar a sua estrutura de rede. É com o primeiro. Então, não adianta nada ir lá e clicar em qualquer coisa, porque sabe o que vai acontecer? Se você clicar no outro plano que não seja binário profi no início, você nunca vai ter binário, porque você não estará registrado no binário. Voilà. Mas aí, quando você clica, você constrói a sua estrutura, justamente no profi binário, basta você esteja ativo nos outros planos, e qualquer pessoa da sua equipe que já está registrada, aí você vai ganhar comissão em cima dos outros planos que ela fizer. Continue. Voilà, donc c'est un point important à expliquer, c'est que si vous êtes inscrit dans l'équipe du profil binaire et que la personne que vous inscrivez n'a pas compris comment ça fonctionne et s'inscrit sur le linéaire, une autre société, ben évidemment, vous n'allez pas avoir de commission. Claro que se uma pessoa da sua equipe foi se cadastrar no linear Profit, e você começou pelo binário Profit, você não vai ganhar comissão também não. Mais sachez que l'avantage d'Antares,
c'est que lorsque vous avez constitué votre équipe, eh bien, elle se duplique dans tous les autres business. É, como ele está dizendo, o que é interessante é que uma vez você criou sua estrutura, a sua rede, a sua equipe no Bina Profitim, aí o que vai se duplicar em todas as outras redes. Você não vai precisar mais montar a rede de novo. E a Donc, mesma rede vai poder aproveitar de todos os produtos, os planos, os programas que a Antares oferece. Hoje são 12, e lá o que daqui a 2025 vai ser 100. c'est pour ça que la spécificité d'Antares et ce qu'elle nous apporte de très positif, c'est qu'on n'a plus jamais besoin de chercher d'autres sociétés de marketing de réseau. Antares nous apporte tout sur la plateforme. O positivo com Antares é que a partir daí você não vai mais precisar de procurar outras empresas de marketing de rede para trabalhar, porque Antares vai colocar para nós aqui na mesma plataforma, com a mesma rede, você nunca mais vai precisar montar outra rede de novo, porque Antares vai só colocar produtos, serviços e tudo isso daí o que você vai poder aproveitar com a mesma estrutura, a mesma rede montada já. Et en dehors du gain passif que vous pouvez faire sur chaque société qui nous sera présentée, il y a aussi tous les programmes d'affiliation dans votre équipe, dans votre marketing de réseau à l'intérieur d'Antares. E além justamente do ganho passivo que você vai receber com Antares, você vai poder também ganhar em cima de todo o consumo que vai ser realizado com sua equipe, sobre os planos, sobre além dos ganhos passivos de investimento que vai ter, você vai poder ganhar também em cima dos ganhos de toda a sua equipe no plano Unilevel. Un petit détail, quand vous vous inscrivez et que vous achetez votre premier pack, il faut 3 jours pour l'activation du pack. Ok, vou lembrar para você um detalhe muito importante. Ok, uma vez que uma pessoa realizou a compra dela, tem que esperar 3 dias para que ele seja ativo. Ou seja, depois de 72 horas apenas você vai começar a receber o rendimento. É por isso no pacote você vai ver, não está escrito 200 dias, mas escrito 203 dias. Et ça, c'est uniquement au tout début, à votre première inscription. Quand vous upgradez votre pack, quand vous le montez au pack supérieur, eh bien là, il n'y a pas les 3 jours qui prennent en compte. Ça prend en compte tout de suite. É lá, a boa notícia, isso é para a primeira compra que você fizer na empresa. Se você fizer um upgrade, por exemplo, o seu rendimento já vai começar na mesma hora que você fizer seu pagamento. Voilà, donc ça c'est pour la société Catalyst, qui est la plus importante et qui nous permet de créer notre équipe. Ok, isso daí é para a empresa Catalyst, que vai proporcionar para nós de construir nossa equipe e de poder montar nossa estrutura. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter un des derniers produits et les plus rentables dans Antares qui va vous permettre de faire monter vos gains, donc pour ne pas les laisser comme ça sans qu'ils puissent monter vite. Então, lá, eu vou mostrar para vocês dos recentes produtos da Antares, que é justamente um produto que proporciona para você, ao invés de você guardar seu ganho dentro do back-office, você vai poder colocar aí nesse programa e que vai justamente fazer crescer seus ganhos e multiplicar seus próprios ganhos. Ok, donc là, le programme s'appelle Robot Profit Team, qui est un robot qui fonctionne à haute fréquence et qui trade sur les crypto-monnaies. Aqui esse programa se chama Robot Profit Team. E ele justamente ali, ele é um robô de trading que funciona com uma alta frequência. Voilà, et donc comme je vous avais dit, dans tous les programmes qu'Antares nous met à disposition, il y a toujours un programme d'affiliation. Todo programa que a Antares está colocando para nós sempre tem um programa de afiliados para montar uma equipe. C'est-à-dire que quand vous souscrivez au programme,
eh bien, automatiquement, si quelqu'un de votre équipe souscrit au programme, vous avez droit donc à de l'affiliation, c'est-à-dire des revenus sur l'investissement de votre filleul. Isso quer dizer que na Antares, a mesma equipe que você já montou, basta você se ativar em qualquer programa da Antares e a mesma equipe que você já montou, basta quando qualquer pessoa da sua equipe vai ativar vai pegar um produto da Antares no outro programa, se você estiver ativo nesse programa, você vai receber comissões também de toda a sua equipe. Et donc là, vous remarquez que le programme donc, nous rapporte entre 25 et 40% par mois donc de l'investissement que l'on lui confie. E lá você pode ver o que lá que é o investimento que você deu, que você confiou para a Antares para poder trabalhar, ok, que na verdade o que lá que é o objetivo para trabalhar vai dar para você, revient sur le pourcentage s'il te plaît, ok, lá vai dar para você uma rentabilidade, o que lá ok, de 25 a 40% por mês. Voilà. Et quand on prend par jour, ça, ce sont les tolérances par jour parce que comme c'est un robot, il peut aussi perdre, mais la moyenne, c'est le plus, le bénéfice que l'on a, c'est 25 à 40%, mais par jour, il peut aller de moins 10 jusqu'à plus 15%. Mas saiba uma coisa, que como qualquer trader, ok, o robô também é o trader, ok, tem dias que pode perder, mas a média, é por isso que vocês vão ver que por dia vai de menos 15% até 15% que dá por dia. Mas, ok, mas sempre tem mais rendimento na semana e no mês do que justamente perca. É isso que proporciona para a empresa poder pagar de 25 a 40% por mês de Donc, comme rendimento. vous avez vu tout à l'heure sur Catalyst, qu'il vous faut donc acheter un pack pour le faire fonctionner, ici, il y a aussi des licences. Mas aí, como você viu aí, o que lá na Antares, para fazer funcionar um pacote, você tem que ativar o pacote. E para isso tem que adquirir uma licença. La différence, c'est que la licence du robot, une fois que vous l'achetez, c'est à vie. A diferença é que é o seguinte, quando você vai adquirir uma licença na Antares, essa licença ela é vitalícia. Alors, le montant de la licence conditionne aussi le montant que vous pouvez mettre sur votre robot. Tem o valor da licença que você vai adquirir, isso vai condicionar o que o volume, o valor que você vai poder colocar dentro do robô para trabalhar para vocês. Vous voyez bien que les licences, les petites licences à 20, 50 ou 100 vous permettent simplement d'essayer donc le programme. Você pode ver uma licença de 20, 50, 100 vai poder ajudar vocês a poder testar o programa. Vous allez être vite à la licence de 2000 ou 5000 dollars, que je précise que vous payez à une seule fois à vie. Você com certeza vão chegar muito rápido numa licença de 2.000, 5.000 dólares, que eu vou lembrar para vocês, essa licença ela é vitalícia. Alors, comme vous voyez ici, les spécificités, c'est que la licence à 2000 dollars, eh bien, vous savez trader jusqu'à 22 000 dollars. C'est-à-dire que le maximum que le robot, vous puissiez mettre de l'argent dessus pour trader, c'est 22 000. Aí você pode ver, ok, lá uma licença de 2.000 dólares vai dar para você de poder colocar até 22.000 dólares, o que o robô vai fazer o trading para você o diário. Je vais vous montrer mon cas personnel. Eu vou mostrar para você meu caso pessoal. Excusez-moi, ça déconnecte par mesure de sécurité, hein, toujours. Ok, eu não salvo, ok, sempre por razão de segurança. Voilà, moi j'ai 20 069.
Voilà, donc là, vous voyez votre robot. Sachez que chacun a son propre robot. Tem que saber que cada tem seu próprio robô. Donc, les résultats peuvent être différents d'une personne à une autre personne. Ok, os resultados podem ser diferentes de uma pessoa a uma outra pessoa. Donc ici, vous voyez mon robot personnel sur lequel, donc hier, il y avait 19 864 $. Você pode ver meu robô pessoal, ontem tinha 19.864 dólares. Et le robot, donc, a gagné 222 $ bruts. E o robô ganhou 222 dólares bruto, moins les commissions. menos as comissões. Et donc, en net, il me met sur mon portefeuille, sur une seule journée, 204 $. E nítido, eu recebi 204 dólares na minha wallet, na minha carteira. Donc, sachez, les amis, que les montants que vous voyez là, ce sont des montants que vous allez gagner. Ce ne sont pas forcément des montants que vous allez apporter de l'extérieur. Lá, o que vocês vão ver aqui, é o valor que você ganhou. Não vai ser o valor do que você colocou, que você colocou dentro do sistema. Donc, tout ce que vous avez ici sur le robot, vous pouvez l'enlever quand vous voulez. Ou seja, tudo que você tem aqui no robô, você pode tirar ele na hora que você quiser. Na hora que quiser, pode fazer o saque. Avec simplement les boutons retrait ou l'inverse. O botão que está aí, saque. Donc, l'avantage avec le robot, c'est que vous pouvez retirer quand vous voulez. Il n'y a pas de période calendrier qui vous impose une durée de placement. Ok. Aqui, com o robô, você não tem calendário que o limite aí o que lá de investimento, não. Você pode sacar na hora que você quiser. Não tem tempo, não tem limite de tempo, não. A licença, ela é vitalícia. Malgré que le robot, c'est une société externe qui appartient à Antares. D'ailleurs, même le site n'est pas le même. Ici, c'est Antares Exchange. Você vai ver o que, apesar do fato que o robô é de uma empresa externa, o que pertence a Antares, você pode ver aqui, a gente está na Antares.exchange. Votre compte est directement lié avec votre back-office Antares. Ok, sua conta diretamente está interligada com seu back-office, seu escritório virtual. Voilà, en cliquant simplement sur, voilà, vous revenez directement sur votre back-office. Quando você está na Exchange, você está no robô, basta clicar em melhorar, ok? Você pode voltar no seu back-office. Et vous voyez évidemment sur votre back-office, Robot Profit Team, vous avez le résumé de tous vos résultats que vous avez. Aqui você pode ver o que no Robot Profit Team, você pode ver aqui o que todos os seus resultados. Donc, comme je vous avais dit, le Robot Profit Team, comme tous les autres programmes proposés par Antares, est un programme d'affiliation. Como eu falei para você, que como todos os programas da Antares, o Robot Profit Team ele tem um sistema de afiliação também. Le programme d'affiliation, voilà les revenus d'affiliation que vous pouvez gagner. Le premier revenu que vous gagnez d'affiliation dans le robot, c'est sur les licences de vos partenaires, de vos filleuls. Aqui você pode ver o que o primeiro ganho você vai ganhar, o que lá no Robot Profit Team vai ser sobre a licença adquirida por seus parceiros, as pessoas da sua equipe. Donc, si vous avez, on va prendre un exemple, si vous avez la licence à 20 $, vous avez en première ligne 5% sur tous les achats de licences de vos filleuls. Aqui, se você tiver uma licença de 20 dólares, você vai poder receber no primeiro nível, 5% sobre o valor da licença de todos os seus diretos. Et vous voyez que si vous montez votre licence et que vous en prenez la licence maximum, eh bien là, en première ligne, donc ça veut dire que vos filleuls directs, vous gagnez 12% sur leur licence, en deuxième ligne 7% et ainsi de suite. Aí você pode ver, aqui você tem o que quanto mais você vai subir o valor da sua licença, mais você vai ganhar na profundidade e também na indicação direta, a sua comissão vai ser maior. Aqui a gente pode ver uma pessoa que tiver uma licença de 5 mil dólares, ela vai receber na primeira linha 12% da primeira linha, 7% no segundo nível, 6% no terceiro nível, 5% no quarto nível, 4%
4% no quinto nível, 3% no sexto nível, ok? 2% no sétimo nível e 1% no oitavo nível. Le deuxième programme d'affiliation, c'est que vous gagnez aussi sur les bénéfices que vos filleuls font sur le robot. Aqui o interessante, você vai poder ganhar também em cima do rendimento diário de todas as pessoas da sua equipe. Isso que é interessante. Ou seja, aqui é um matching bônus. Você vai ganhar em cima do rendimento de todas as pessoas da sua equipe. Vas-y. Donc, pour donner un exemple concret, mon robot m'a fait gagner $204. Aqui, por exemplo, para dar um exemplo concreto, eu acabei de mostrar para vocês. Eu ganhei $204. Et je sais que mon sponsor à moi, il a plus de $22 000 sur son robot. Donc, il va gagner 5% et demi de ce que j'ai gagné, donc sur les $222 que j'ai gagné aujourd'hui. Eu sei que o meu patrocinador, ele tem mais de $20.000 no robô dele. Então, eu sei que ele vai ganhar 5,5% sobre os 204% que eu recebi. Ou seja, 204 multiplicado por 5,5%, o que o patrocinador dele vai receber $11, pelo menos por dia, só porque ele cadastrou ele. Voilà, donc 2 sur Donc, ça fait en fait, ok, là, ben, ton sponsor va recevoir plus de $11 tous les jours, ok, ben, et tous les jours, et ça, c'est seulement aujourd'hui. Parce que Oui, demain, tu as une valeur plus importante parce que ton rendement, ok, il y a la somme, c'est du composé. Oui, c'est du composé, mais l'avantage, c'est que ça, c'est que sur moi tout seul. Non, Donc, non, justement, c'est ça qui est le génial, je disais. Parce que là, tu expliques que là, ça c'est aujourd'hui. Mais demain, 5,5% de ce que si tu reçois, si ce ne sera pas peut-être pas que $204, ce sera déjà peut-être 220. Parfait, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ok, está dizendo ali também, hoje isso vai receber, ok, todos os dias o patrocinador dele vai receber 11,22 hoje. Mas hoje, bem, não esquece que o rendimento, ele é composto. Se você não mexer sobre o dinheiro que está no robô, ele é composto. Ou seja, amanhã o patrocinador dele vai receber, se ele receber o mesmo valor, o patrocinador dele, se ele receber ainda o mesmo percentual que o robô vai dar, o valor que ele vai ter será maior. E o que o patrocinador dele vai receber vai ser maior ainda, porque aqui é juros compostos. Donc ça, c'est pour le robot, super important. Au-delà de ce que le robot peut vous apporter à vous personnellement, vous avez 2 programmes d'affiliation, un qui concerne les licences de vos filleuls et par rapport bien sûr à votre licence, et le deuxième programme, bénéfices directs sur leurs bénéfices selon le montant que vous avez mis dans le robot. Voilà, vous avez le montant ici. Então, o que eu falo para vocês, o que no Robô Profiting, você vai ter 2 formas de ganho. Não somente o que dá percentual em cima da licença que vai pagar o que qualquer pessoa da sua equipe até sobre vários níveis, e você vai poder receber também na medida da medida da licença que você tiver e do investimento que você tiver no robô, eu quis dizer, na medida do valor do investimento que você tiver no robô, assim você vai poder ganhar até o 8º nível sobre o rendimento diário das suas pessoas. Vou lembrar para vocês que da Antares, visto que a gente trabalha com criptomoedas, criptomoeda não é igual à bolsa, ok? A criptomoeda é 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso faz que a gente recebe também 7 dias por semana. Et tout ça, tout à fait automatiquement, sans rien faire. Isso é automatizado, sem você fazer nada. Le troisième programme que je vais vous présenter, c'est un des plus importants programmes d'Antares. O terceiro programa que eu vou mostrar para vocês, eu tenho que dizer para vocês, é dos mais atrativos, mais importantes que o programa da Antares. C'est Synergy Group. É Synergy Group. Voilà. En fait, Synergy, c'est un programme de produits. Ce n'est Synergy é um programa de produtos.
ce n'est pas un fonds d'investissement. Ok, não é fundo de investimento. C'est un programme qui nous permet d'acquérir des biens, É programa que É proporciona material. para nós de poder adquirir bens, Dans les biens matériels, je vais ok, mettre como bens materiais. vous avez des voitures, Você tem carros, donc automobiles, vous avez des appartements, des maisons, você tem carros, você tem casas, apartamentos, vous avez des objets techniques comme des téléphones, des télévisions, des électroménagers pour votre maison. você tem eletrodoméstico, pode ser celular, eletrodoméstico para sua casa. Le programme Synergie nous aide aussi à payer nos prêts auprès de nos banques que nous avons fait auparavant. Ok, o programa Sinergia proporciona para você, por exemplo, de poder pagar, de quitar um empréstimo que você tem, por exemplo, ou que lá no banco. La promesse d'Antares, depuis sa création, c'était que tout le monde ait une liberté financière et que tout le monde puisse améliorer son cadre de vie. O objetivo da Antares, o que com essa empresa, é justamente proporcionar para todo mundo obter uma liberdade financeira e que todas as pessoas possam justamente chegar a um nível de qualidade de vida. Et Correto. à cette fin, vous allez voir qu'acquérir un bien matériel, un bien que vous comptez très certainement acheter dans votre vie très bientôt ou à longue échéance, eh bien, ça va être possible très, très vite. E lá você pode ver o que com esse programa você vai poder adquirir o que é um bem material ou então um bem que você tem, um sonho que você realizar, isso o que de uma forma o que mais rápida. Donc, je vais vous donner la façon de calculer qui est très probante ici et qui est vraie donc sur Synergie. Hein. Esse aqui vamos ver, por exemplo, a maneira de calcular que é muito interessante e muito detalhada o que no programa Synergie você vai ver. Donc, je prends ici un exemple concret d'une voiture qui coûte $30,000. Ok, vamos pegar exemplo concreto, carro que custa, por exemplo, $30,000. Philippe, tu veux que je mette plus ici ou 30 000, c'est bon? Ça va. Ça va? OK. Donc, ici, vous avez le choix dans les programmes, un programme de 149 jours, un programme de 99 jours ou un programme de 60 jours. Aqui você tem o que, neste daí você tem 3 programas, ok, para o carro. Você tem um programa de 149 dias, um de 99 dias e um de 60 dias para que você possa receber o valor total e para adquirir o bem. Nesse caso, um carro. Vous remarquerez que ce qu'il change dans chaque programme, c'est la valeur de contribution que vous allez devoir apporter. Ok, o que vai mudar cada vez, você vai ver, de uma primeiro lugar, vai ser o valor da sua contribuição, ou seja, o valor do aporte que você vai fazer. Voilà, donc nous allons maintenant passer au calcul concret de l'achat de ce véhicule. A gente vai fazer agora o cálculo concreto que é da compra desse veículo. O que é gostoso de fazer, não paga. Este que é o problema. Porque se nós estivéssemos ganhando 2.000, 3.000... Je continue. Oui. Donc ici, nous avons bien sélectionné le programme de $30,000, la contribution initiale de $9,000. Ok, a gente selecionou programa de $30,000. A contribuição inicial será de $9,000, que representa 30%. OK, et alors c'est sur 149 jours que nous avons choisi pour notre programme. A gente escolheu aqui nesse caso o que era para poder recuperar a totalidade do valor do bem depois de 149 dias. Avec une assurance obligatoire qui est faite dans les assurances Largo. Sachez que, entre parenthèses, Largo, c'est une assurance qui est capitalisée à $400 millions.
Ok, tem que saber o que lá tem um seguro obrigatório, que representa 5%, que o seguro é feito na empresa Laugo. A Laugo, para você ter uma ideia, é uma empresa que tem um capital de 400 milhões de dólares. Vous avez aussi 1% pour l'activation du programme. Donc 1% dans notre cas, ça représente $300. Ok, tem 1% que lá, que para a ativação do programa, e que é o que neste caso, o que a gente pegou, o que lá representa $300. Et donc, les 30% de départ, plus les assurances et l'activation du programme, ça nous fait $10 800. Ok, o aporte dos 9 mil dólares do aporte inicial, ok, o seguro e ativação do programa, ok, vai dar um total de $10.800, Donc, o que representa 36% do valor do bem. donc en dollars à Synergie, après 149 jours, Synergie vous reverse $30 000 sur votre compte. E assim, uma vez que tudo isso que ela começou, a partir do dia que você fizer o aporte, 149 dias depois, a Synergie vai te dar $30 mil para você adquirir o bem. Sachez encore une fois, comme avec le programme robot, que ceci, quand vous êtes donc membre de Antares et que vous travaillez comme nous on l'a fait, eh bien tous ces programmes, vous l'activez avec vos gains. Não, e sabe uma coisa? Se você trabalha do jeito que a gente fez, a gente ativou esses programas só com os ganhos que a gente ganhou na Antares. N'oublions pas qu'il y a à peu près ici donc $28, un petit peu plus chaque mois, qui sont prélevés de votre compte Antares pour les frais de dossier. Tem que saber o que lá que todos os meses vai ter $28 que vai ser debitado da sua conta, ok? Até você adquirir o bem, ok? Ou seja, até durante os 149 dias. Deuxième programme très intéressant pour nous, c'est l'achat de maison. Aqui outro programa muito interessante para nós, que é a compra de uma casa. Où là, nous devons encore payer moins parce que nous payerons que 25% de la valeur de votre future maison. É lá o que a gente tem que fazer aporte ainda menor, porque a gente vai pagar o que só 25% do valor da casa, que o apartamento que você quer adquirir. Donc, nous allons faire la simulation ici d'une maison qui 100 000, ça va, Philippe, ou tu veux plus? Ouais, non, c'est bon. Ça va? A gente vai fazer uma simulação numa casa de $100 mil, que representa hoje, ok, R$550 mil, por aí. Ok. Pour le moment, il faut préciser que l'achat de maison sur Synergie, c'est maximum $200 000. Tem que saber que hoje, por enquanto, o máximo uma pessoa pode ativar programa na Synergie para poder adquirir uma casa é de $200 mil. Tá tranquilo, para o Brasil já dá $200 mil hoje, dá em torno de 1,5 milhão, né? Por aí. Allô, Philippe? Ouais, je suis là. Ah, d'accord, je croyais que c'était coupé. Donc, ici, on voit bien que les 25% de contribution, ils sont conditionnés à une attente de 180 jours. Aqui a gente pode ver que os 25% de aportes realizados, eles são condicionados a uma espera de 180 dias para poder adquirir o bem. Vous pouvez choisir une période plus courte, mais ça vous coûtera 40% de contribution. Você pode escolher programa que é tempo de espera menor, porém, você vai poder, você vai ter que fazer aporte pouco maior, que será, ao invés de 25%, desta vez será de 40%. Donc, moi, je choisis toujours la période de 180 jours, ce qui est assez logique pour l'achat d'une maison. Eu sempre escolho para mim os meus programas, eu escolho sempre 25%, porque para mim 6 meses para esperar, o que não é nada para adquirir uma casa. Alors, je précise, ce petit item ici, hein, c'est très important.
vous savez que la société, elle veut aussi être pas seulement virtuelle, mais physique. Ok, você sabe que a empresa, ela não quer se tornar só virtual, mas ela quer também ser física quando mais possível. Alors, si vous n'acceptez pas que la société fasse un peu de publicité avec vous, qu'elle puisse faire quelques photos avec vous et la maison que vous avez achetée, pour que la société puisse faire du marketing avec le programme, eh bien, ça coûtera 20% supplémentaire si vous retirez cette case. Se a empresa, ela está trabalhando que ela faz publicidade. Então, ela proporciona pessoas de poder fazer isso, é por isso que ela dá muitas vantagens. Porém, ela tem que, essa casinha aí, que vira verde, você tem que clicar nela para poder aproveitar esses preços. Porque é para aceitar que a empresa possa fazer propaganda o fato do que você adquiriu. Não tem obrigação, mas se você não aceitar, você vai custar para você o que lá 20% a mais. Je vous donne un exemple. Voilà. Par exemple, si vous achetez une voiture, le programme de marketing, c'est 4 mois de publicité sur votre voiture. Ok, por exemplo, quando você vai adquirir carro, a condição da empresa, você tem que andar 4 meses, com 4 meses você vai ter que andar com a publicidade da empresa no seu carro. Donc voilà, je vous montre simplement l'exemple. On retourne sur Synergie. Aqui é só para mostrar um exemplo. A gente volta no Synergie. On retourne la calculatrice pour l'achat du bien immobilier. Aqui a gente volta aqui na calculadora para ter o exemplo do bem imobiliário. Donc nous avons sélectionné une maison de $100,000 dans laquelle, a gente selecionou uma casa de $100,000. Dans laquelle nous allons apporter une contribution de 25%. Ok, a gente vai fazer um aporte, que lá de uma contribuição de 25%, que representa 25%, hein? De 25%, remonta um pouco. Aí fazer uma contribuição de $25,000, que representa 25,000 por 25%. Dans laquelle on doit toujours inclure les assurances. Ok, a qual a gente sempre tem que incluir o seguro com a Laugo. Donc je veux préciser que l'assurance, c'est quoi? L'assurance, elle vous assure que vous aurez votre capital, quoi qu'il arrive, dans Synergie. Donc l'assurance, c'est une assurance externe. O seguro com a Laugo, aquela empresa que tem o capital de mais de $400 milhões, ok, ela vai dar para você a garantia que, independentemente de qualquer coisa, você vai receber, com o investimento que você fez, vai receber $100,000 no final do programa. Donc, sachez que tout ça est bien encadré par des contrats signés entre vous et la société Synergie. Vous aurez aussi des contrats signés que votre assurance est active. Você também vai ver tudo isso com contrato assinado entre você e o seguro, e você também com a empresa Synergie. Voilà, donc ici nous avons dit qu'il y avait donc l'assurance, il y a l'activation du programme de 1%. Ok, aqui você tem, a gente falou que tem aqui $6,000 com o seguro, ok, a ativação do programa aqui de 1%, que representa $1.000. Et donc, au total, pour $32,000, vous recevrez $100,000 pour acheter votre maison. Au total, por $32,000, que representa 32%, você vai receber o valor de $100,000 para você adquirir o seu bem. Donc, je tiens à vous préciser que personnellement, je gagne plus de $40,000 par mois. É importante para mim explicar para vocês, hoje eu já estou ganhando mais de $40,000 por mês, com altares. $40,000 por mês hoje, e mais de $40,000, porque para mim são 43 mil por aí, o que representa hoje um pouco mais de R$200,000, cerca de R$250,000 por mês, que o Abdel está ganhando hoje, todos os meses, e vai crescendo. Donc, pour les gens qui disent que c'est difficile de prendre $32,000 pour le mettre dans le programme, moi, je peux leur prouver qu'en un mois, moi, je peux acheter la maison de 100 000. Tu peux acheter une maison tous les mois maintenant.
Ben oui, c'est ça l'avantage de Antares et de Synergie. Era o que é interessante agora, ok? Para a pessoa que acha que é difícil fazer isso, é o que eu fiz há alguns meses, eu já estou ganhando mais de $40.000 por mês, ok? Ou seja, um programa desse, o que de $100.000, eu poderia fazer um desse, o que todos os meses. Voilà, donc ici, quand Ele falou que poderia adquirir uma casa todos os meses se quiser. Ici, quand vous serez dans votre propre back-office avec votre programme, ça, c'est le nombre de programmes qui sont disponibles pour l'achat de maison actuellement. Au jour où nous parlons maintenant, nous pouvons donc activer 4 programmes. Ok, donc là, tu parles de ton compte ou tu parles de toute la compagnie? Moi, je parle de mon compte personnel. Ok, c'est bien ça, c'était juste pour enlever le Maintenant, doute. peut-être que quelqu'un d'autre, quand il va s'activer, ça va être mis 0. Tout dépend de son équipe, de combien il gagne, de combien. Ça dépend beaucoup de choses. Ok. Agora, com o nível que ele já atingiu, o que lá o Abdel, ele está mostrando que lá ele poderia, se quiser agora, ele poderia ativar 4 programas assim de imobiliário para poder adquirir uma casa. Ou seja, ele poderia comprar 4 casas. Donc, mas ele falou também, vai depender de quantas pessoas que vão fazer isso no mesmo dia, na semana, etc. Donc, la seule condition pour accéder à Synergie, c'est soit qu'on est mentor 6, d'ailleurs on va parler des mentorats tout de suite, ou soit avoir $5.000 sur une des sociétés d'Antares. Não, a única condição para que você possa tem duas possibilidades para você possa ativar um programa na Synergy. Ou então você chega a Mentor 6, ok, no plano de carreira, ou então você tem que ter, se você não chegou a Mentor 6, não chegou ainda lá, você pode colocar, você tem que adquirir por $5.000 em um dos programas. Não é a soma de todos os programas, é um dos programas, tem que ter um investimento de 5.000 dentro. Se você não tiver isso, você monta uma rede. E uma vez você chegar no nível de, no nível de mentor 6, c'est ça, hein? Mentor 6. Ok, mentor 6, você vai poder, começar um programa na empresa Synergy. Ok. Et donc, ici, je vous ai montré donc la compagnie Synergie Group, qui est un site tout à fait extérieur à Antares, dans lequel você pode ver, aqui você tem a empresa Synergy Group, que é uma outra empresa que totalmente exterior a Antares, é uma empresa do sistema tradicional, qui a aussi son propre portefeuille, que tem também suas próprias carteiras. À partir du moment où vous remplissez les conditions, vous pouvez bien sûr ramener des fonds de l'extérieur d'Antares, parce que ici, vous voyez Antares $, mais vous pouvez ramener des fonds en Bitcoin, en payeur, en Ethereum. Vous pouvez les ramener de l'extérieur pour profiter des programmes de Synergie. Você pode ver lá diretamente do site da Antares, você pode lá acreditar e fazer a transferência lá diretamente em Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Perfect Money, Payer, USDT, ou então diretamente com seus ganhos, suas comissões da Antares, que nós recebemos o AND, que são Antares $. Et bien sûr, l'idéal, c'est toujours de travailler avec ses gains. O ideal sempre é trabalhar com seus ganhos. Donc, vous avez la société qui est externe, qui se trouve là, mais à l'intérieur de Antares, dans la plateforme d'Antares, vous avez aussi le calculateur d'opportunités qui se trouve là. Donc, pour montrer aux autres personnes, vous n'êtes pas obligé de sortir et de montrer, vous pouvez montrer ici le calculateur d'opportunités.
Mas você pode mostrar para as pessoas diretamente, não precisa sair do site do back-office da Antares para mostrar para as pessoas justamente o que é o mesmo a mesma calculadora que eu acabei de mostrar para vocês. Você tem ela diretamente do seu back-office da Antares. Et donc ici, nous avons tout à fait les mêmes chiffres. Hein. A Donc, gente tem exatamente todos os mesmos números. vous avez $10 800 pour votre voiture de 30 000. Você tem o que? $10.800 para seu carro de $30.000. Et toujours donc 149 jours. E sempre o que lá, 149 dias, do mesmo jeito, como está escrito que no site da Synergy. Donc, si on fait bien le calcul, nous sommes gagnants de $19 200 et vous avez donc 64% de diminution du prix par rapport au prix initial. Aí você pode ver uma pessoa que vai colocar o que ela justamente que vai querer o que $30.000, que vai querer $30.000, na verdade ela paga $10.800 e vai receber $19.200, descend un peu s'il te plaît, ok? E a partir daí, ok, você pode ver, ela vai receber $19.200 que representa 64%, ou seja, a pessoa compra um carro por $10.800. A pessoa compra um carro de $30.000 com 64% de desconto. Quem não gostaria? Quem gostaria na sala, meus amigos? Respondem-me no chat. Quem gostaria na sala comprar um carro de $30.000 tendo um desconto, um desconto de 64%? Quem gostaria isso na sala? Me explica isso na sala. Quem gostaria de comprar um carro de $30.000 tendo um desconto de 64%? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui nesta sala conhece pelo menos uma pessoa ou duas que gostariam de comprar um carro de $30.000 tendo justamente um desconto de 64%? Quem conhece uma pessoa dessa? Quem conhece uma pessoa dessa? Por favor. Super opportunité. Ici, dans tous les programmes que vous allez choisir, dans le fond, il y a donc la motivation. Ça, c'est très, très bien. Et par exemple, moi, je vais vous donner mon exemple. Hein. Donc, moi, je voudrais bien atteindre $1 million de gains. Eu vou falar para você, sempre eu que tenho a motivação. Eu quero atingir $1 milhão de ganhos no Antares. Eh bien, le programmateur d'Antares me donne que le 12/11/2021, j'atteins $1 million de gains. E Antares já tem uma calculadora com tudo que eu tenho na Antares, eles já fazem para mim, ok? Um estimativo, a calculadora já faz para mim um estimativo, ok? Para saber quando eu vou na Antares acumular $1 milhão de ganho. E aqui está escrito que eu vou atingir isso dia 12 de novembro de 2021. Voilà, et vous avez ici le nombre de jours qu'il vous reste à attendre pour atteindre votre but. E lá você tem a quantidade de dias que só falta para que você possa atingir o seu objetivo. Voilà, donc ça c'était pour la motivation. Donc maintenant on va aller Isso dans é para um pouco de motivação. Voilà. Alors, les primes mentor. Ok, vamos ver agora o plano de carreira. Voilà, donc on va commencer par le plus petit, comme ça vous allez comprendre tout le reste après. Ok, vamos começar com o primeiro nível de plano de carreira, depois você vai entender os demais. Voilà. N'oubliez pas juste que pour Synergie, eh bien, il faudra atteindre Mentor 6. Não esqueça que para a Synergie você vai ter que atingir o nível 3. Donc, on peut commencer par celui-là. Ça va être plus facile. Attends, il y a quelqu'un, attends, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Il y a son micro qui est... Attends, ok, voilà, c'est coupé. Voilà, continue. Donc, on va expliquer alors Mentor 6, comme ça, vous allez comprendre tous les autres. Vamos explicar Mentor 6, se você vai entender os demais depois.
Donc, la condition, c'est que vous ayez minimum un investissement de $1000. Ok, a condição você ter que ter o mínimo investimento de $1000. Donc, je rappelle que nous sommes dans le Binar Profit Team. Ah, eu vou lembrar para vocês, estamos no Binar Profit Team. Parce que chaque programme a son niveau de mentor. Tu as cliqué où après pour avoir ça? Premium. Ici, Ok, Binar, non, attends, remonte un peu. Ok, Binar Profit Team, ici. Ouais, mais ok, pour avoir, ok, là, le mentor. Ok, pour avoir le mentor. Ah, mentor. Donc, tu vas dans Finance, équipe, pardon, Prime Mentor. Ok. Ici. Você clica, para ter essa tabela, você vai equipe Prime Mentor. Premium Mentor. Mentoria. Donc, la condition, c'est que vous ayez un pack dans le programme qui soit de minimum $1000. Para que você possa ativar o que seu plano de sinergia, você vai ter que ter pelo menos pacote de $1000. Que tous vos directs aient au moins $2500. E que a soma, ok, do pacote de todos os seus diretos, ok, possa chegar ao mínimo a $2.500. Pas $2500 chacun, c'est $2500 additionnés. Ok, não é $2.500 cada é a soma. Ok, esse daí tem pacote de 500, esse daí tem pacote de 1000, esse aí tem pacote de 1000 e já faz 2.500. Alors, le volume principal, c'est votre direct qui est le plus fort, c'est-à-dire celui avec son pack et le pack de son équipe qui totalise 12 000. Ok, e você tem que ter seu líder principal, ele tem que ter, ele com a equipe dele, volume de $12.000 na toda a equipe dele até o 5º nível. Alors, ici, vous avez le volume latéral. Le volume latéral, c'est tous les autres directs avec leurs équipes. E você tem, eles estão chamando o volume lateral, todos os outros diretos somando, ok, lá, todo o faturamento da equipe deles. Se você pode ter direto, ok, a equipe dele tem 12.000, pode ser 2 diretos, um tem 2.000, outro tem 10.000, você pode ter 4 diretos, ok, onde ele tem, as 4 equipes tem 3.000, ou o mais importante é que o volume dos outros diretos, fora do seu direto principal, tem que somar $12.000 até o 5º nível. Et là, vous recevez une petite prime de $250 et le niveau 6. E você recebe prêmio de $250 e você é qualificado, que você tem a qualificação de Mentor 6. E você já pode comprar seu carro, você já pode fazer plano, já pode comprar seu celular, já pode comprar seu iPhone, já pode comprar seu S21 e você pode comprar o que você quiser com o programa Synergie. Et bien sûr, notre but, c'est d'arriver au Mentor 25 avec une prime de $300,000. E nosso objetivo é cada justamente de chegar no nível de Mentor 25 e aí você vai receber prêmio de $300.000. Voilà, et sachez que en totalité, il faut totaliser $30 millions d'équipes pour pouvoir atteindre le Mentor 25. E para atingir a Mentor 25, tem total de $30 millions. Voilà, ce que j'espère que vous allez tous atteindre, n'est-ce pas? Eu espero que cada de vocês vão atingir esse nível. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je suis à votre disposition pour toute question. Eu espero que essa apresentação você tenha gostado. Eu estou à disposição de você para qualquer pergunta você tiver. Voilà, tu peux libérer les micros, je crois. Vamos começar para dar para o Abdel, grande clap no chat, para agradecer ele pela excelente apresentação que ele fez para nós,
ok, para o Abdel, em primeiro lugar, e com certeza ele merece, porque foi bem claro, objetivo definido aí, e para todos, muito obrigado, ok, por essa excelente apresentação, ok, Abdel, merci beaucoup pour cette super présentation, Abdel, un grand clap, clap, clap pour toi, ok, là, justement dans le chat, ok, même par tous les leaders. Agora, ok, qualquer que tiver uma pergunta, você já pode fazer as perguntas de vocês. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Edvaldo. Mais on retournera encore au Brésil pour faire des présentations. Philippe. A gente vai voltar para o Brasil para fazer a apresentação. Ok, là, il va falloir, quand le Covid va être libéré, on va remplir un gymnase pour commencer. Ah oui, oui, avec 15 000 personnes. Parce que Antares, au-delà de tous les chiffres que vous avez vus, mesdames et messieurs, vous avez avec vous une entreprise très humaine. Antares, além de tudo, você conseguiram o que lá escutar agora. Antares, antes de tudo, é uma empresa humana. Dans quel sens elle est humaine, cette entreprise? C'est que lorsque nous avons discuté avec la direction et nous avons dit pourquoi Antares a été créé, ils nous ont répondu très, très simplement en disant qu'ils veulent améliorer la qualité de la vie des personnes. Nós perguntamos para os donos da empresa, mas por que Antares foi criado? Ok, ele falou, nós criamos Antares para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Et c'est s'inscrire exactement dans des valeurs qui sont les nôtres, qui sont des valeurs humaines et de générosité. D'ailleurs, en tant que leader, sachez aussi que vous aussi, vous êtes leader. Ce que je vous demanderai, mesdames et messieurs, c'est que vous n'avez pas encore la mesure des choses, mais quand vous aurez très bien la mesure des choses et que vous gagnerez 10 000, 20 000, 30 000, 60 000 ou 100 000 $ par mois, je vous le souhaite de tout cœur, c'est de aussi aider les gens qui ont besoin. Eu acredito que hoje você não tem 100% ainda a noção, ok, justamente do que é esse negócio ainda. Porém, eu vou pedir, eu como líder, eu vou fazer um pedido para vocês que são líderes também. Eu vou dizer para você, eu peço para vocês uma coisa, que seria a seguinte coisa. Quando vocês vão ganhar 10, 20 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil $ por mês, por favor, continuem, sempre pensem em ajudar as pessoas. Ce sont les valeurs, ce sont nos valeurs, les valeurs de l'entreprise. Ok, são nossos valores, são os valores da empresa, que ela quer duplicar e transmitir, compartilhar. Transmettre aussi les valeurs de générosité, parce que ça ne sert à rien d'être riche dans sa poche, la richesse se trouve dans le cœur. Ok, adianta nada que ser só rico na sua cabeça, porque a riqueza plena é quando você tem a riqueza no seu coração. Merci beaucoup en tout cas, Philippe, et je serai toujours présent pour faire toutes les présentations que tu veux. Ok, muito obrigado, Felipe, de novo. Eu estarei presente para fazer todas as apresentações que você precisar. Eh bien, ok, on va dire un grand merci pour Abdel pour cette grande conférence. Vamos, agradecer mais uma vez para Abdel por essa ótima apresentação que ele fez para nós. E essa apresentação, eu prometo para vocês, essa apresentação que ele fez agora, ela estará online, ok, daqui a 1 hora, ok, no canal Felipe Alexel, ok, lá no YouTube, e estará também no canal Antares Brasil, ok? Então, você vai ter justamente isso, essa apresentação online. Então, quando você pegar essa apresentação, Felipe, baixa ela, baixa a apresentação e depois coloca ela no seu próprio canal e bota seu link também no canal, tá certo? Então, sucesso para todos. Edvaldo, uma coisa a mais? Felipe, não era melhor já deixar combinado os horários dessa semana, amanhã ou quarta-feira? Já promover agora? Manda bala.
Mas ele pode amanhã o mesmo horário, de hoje até quinta-feira o mesmo horário, sexta-feira vai ter a conferência da empresa? Tu peux demain à cette même heure, ok, Abdel? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et toute la semaine? Oui, Philippe, pour rigoler un peu, le fait que j'étais au Brésil, je dois passer une quarantaine de 10 jours chez moi, donc je suis libre. Je dois rester chez moi. Ele falou, o fato que ele estava no Brasil com a gente no evento, quando ele voltar o que ele voltou para a Bélgica, ele tem que ficar em quarentena. Ele falou para mim, ótimo, então vamos falou para mim que fazer você... eles estão ligando para ele a cada 2 horas estou ligando para saber se ele está em casa. Mas ele falou que vai poder estar com a gente. Então, pronto, eu tenho que ver com ele os outros horários para ver o melhor horário também, o que para o Brasil também, né? Mas ele já fechou esse horário. Avec grand plaisir, demain, 19h. Si demain, à la même heure. Demain à la même heure, amanhã na mesma hora vamos ter uma conferência dessa. Entretanto, fica ligado, a gente vai ver o que com toda a liderança para montar o que uma programação de conferência, vamos aproveitar ele para pegar o discurso, para pegar a visão, porque ele é um grande líder, mais de 250 mil reais por mês, o que já é um grande resultado, e vamos pegar o discurso com ele para que depois a gente possa fazer conferência 100% em português, ok, com a liderança, a top liderança, ok, brasileira, que vai transmitir, ok, para todo mundo, tá certo? Foi um prazer para mim estar com vocês, Eduardo, eu te deixo para poder concluir, campeão. Obrigado a todos, merci beaucoup, Abdel. Ah, de rien. Obrigado Ok, obrigado a todos que estiveram presentes nessa conferência. Preparem-se, porque amanhã vamos ter outra webconferência internacional com esse grande profissional da indústria que tem uma referência de resultado nessa empresa maravilhosa. Então, o link é o mesmo, já começa a convidar suas pessoas, ok? Um abraço para vocês, sucesso total e a gente se vê nessa estrada do sucesso e juntos vamos comemorar com essa maravilhosa companhia em Dubai, no aniversário do seu primeiro ano. Tudo pago pela empresa. Prepara as malas e prepara o passaporte. Tchau. Eu vou só lembrar uma informação. Sexta-feira, vamos ter uma conferência especial e vai ser com um dos CEOs da empresa. Sexta-feira. Vocês vão receber mais detalhes mais na frente, tá certo? Sexta-feira, vai ser 4 horas da tarde do Brasil. Vai ter uma conferência especial com um dos CEOs da empresa. Um dos donos, tá certo? Até logo, tchau. Felipe, e detalhe, só não vai para Dubai quem não quiser, com tudo pago pela empresa, mas tem que estar lá sexta-feira para saber os detalhes. Um abraço, fica com Deus. Ele falou. Então pronto. Até sexta-feira, até amanhã para a próxima conferência, na mesma hora, 14 horas do Brasil, ok? Com o top leader Abdel Dainan. Tchau, bye-bye. À demain. Philippe, s'il y a quelqu'un qui a des questions, il peut les... Non, mais c'est pour ça que j'ai mis là, ok, apparemment c'était clair, donc tu vois, donc c'était clair. J'ai demandé s'il y avait une question, c'était clair. On peut développer prochainement tous les autres programmes, c'est parce que fallait... Aujourd'hui, c'est juste présentation. Il faut donner aujourd'hui, il faut être concis au début. Il ne faut pas trop le remplir le ventre. D'accord, super. Ça marche. Merci. À demain, merci. Ok, tchau, bye. Vê com a pessoa que te passou esse vídeo. Olha o que cita no canal dele, deve ter o link dele logo embaixo. E você já pode clicar nesse link, se cadastre. E aí, cadastre-se. E eu vou ter uma ótima notícia para você. Porque dentro do back-office, da Antares, tem um chat. Você pode se comunicar com todas as pessoas da sua equipe dessa maneira também. Então, quando você que está assistindo esse vídeo no YouTube agora, ok, assim você fizer, entre no seu back-office e vai lá e você vai poder mandar uma mensagem para a pessoa que postou esse vídeo e para você se comunicar com ele, ele vai te dar treinamento, vai te dar acompanhamento e vai te informar de mais coisas ainda que não deu para falar tudo nessa pequena conferência. Sucesso para todos e até logo, ok? Que eu digo para todas as pessoas que estão nessa sala. Tchau, bye-bye. Ciao a tutti. Salut.